Olá, gente boa! Hoje eu estou um pouco ansioso, mas sabe por quê? Por que eu estou ansioso? Porque nós vamos falar hoje aqui de ansiedade, ou mais propriamente de transtorno de ansiedade, no Papo Dinâmico que já está no ar. Olá, gente boa! Estamos iniciando o Papo Dinâmico na PUC TV Goiás. Todo domingo, 10 da noite, estamos aqui. E hoje, como nós já anunciamos, vamos falar de transtorno de ansiedade com as psicólogas. Duas psicólogas altamente qualificadas, especialistas na área, estão aqui para falar de ansiedade. Estamos aqui com a Vanessa Rios. Boa noite, Vanessa, seja bem-vinda. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui falando desse tema tão importante e tão presente na vida de todos, né? Que ótimo. E com a psicóloga também, Aparecida Tavares. Seja bem-vinda, Aparecida. Muito obrigado pela presença. Obrigada. Boa noite a todos. Ok. Ansiedade. Todo mundo é ansioso, né? É natural que as pessoas fiquem ansiosas. Ansiosas para começar o papo dinâmico, ansiosas para casar, ansiosas para o quê? Para fazer o vestibular, para fazer o Enem. Mas muita coisa fica ansioso. Então é normal ser ansioso, não é isso? Ou não? Tem gente que consegue fazer as coisas mais inusitadas do mundo sem ansiedade. A ansiedade é natural, é de todos mesmo. Enquanto ela é funcional, tudo bem, como a gente está aqui hoje nessa entrevista, né? Certo. Sentindo essa ansiedade por estar falando de um assunto tão importante, relevante a todos, né? Falando sobre realmente saúde mental. Então, até aí tudo bem. Mas quando ela fica disfuncional, ela causa até o quê? O corpo somatizando ali. Tá, e quando é que ela é transtorno? Isto é, quando ela vira, então, eu acho que você quer dizer, o transtorno, como é que é? Ela fica disfuncional. Sim. Então ela vira um transtorno. Você começa a sentir o corpo, né? O corpo tá ali falando o tempo todo. Sintomas, né, Aparecida? Isso, esses sinais e sintomas, eles acontecem em circuitos neuronais importantes e acaba trazendo a esse indivíduo alguns prejuízos. Esses prejuízos, inclusive, nas suas atividades de vida diária. Aí sim, nós falamos que estamos diante de um transtorno. Transtorno e doença é a mesma coisa ou há diferença? Há uma diferença. Ah, é? Tá? Nosológica. Nosológica? Isso. Qual é essa diferença? Pode explicar para nós? Veja bem. A doença em si, ela tem uma causa, certo? E buscamos aí um tratamento específico. Os transtornos são muitas vezes comportamentais e que vão seguir um outro curso de tratamento. As doenças, né, pelo que a Aparecida falou, as doenças têm causas mais direcionadas, mais específicas e tal. Mas os transtornos também devem ter algum tipo de causa, nem que seja emocional, algum trauma, alguma coisa assim. Não, Vanessa? Olha, pode acontecer de tudo desde a infância, né? Onde se forma essa personalidade. Claro que essa herança também familiar é muito importante. Esses exemplos que vão sendo dados, né, para essa criança, esse pré-adolescente, esse jovem, essa construção mesmo. Então pode ser que sim, tenha causas muito mais profundas, por isso é tão importante investigar esses sintomas que vão causando esses prejuízos, como ela disse, vão ficando muito presentes na sua vida e você tem uma rede de apoio exatamente para aprofundar e descobrir mais sobre isso. Aparecida, quais são os sintomas da ansiedade, do transtorno de ansiedade? Que sintomas as pessoas têm? Tá. Sintoma, voltando, né, para quem está em casa, é aquilo que eu sinto, aquilo que está dentro de mim. Então eu posso sentir o meu batimento cardíaco mais acelerado, os pensamentos também acelerados, tremores, sudorese. E a partir daí, nós vamos ter também os sinais que são percebidos por quem está à nossa volta. Os sintomas são só esses ou tem mais? Tem mais, depende muito do tipo de ansiedade. Esse, basicamente, que eu acabei de dizer, é essa ansiedade generalizada. Mas nós temos nesse chuveiro, né,
da ansiedade, nós temos diferentes tipos de ansiedade. E que A gente tem aí inúmeros casos, e aí por isso que é tão importante olhar para as particularidades na sua individualidade. A pessoa né? pode ter medo? Pode ter medo exacerbado de errar, por exemplo. Eu fui convidada para fazer essa entrevista aqui com vocês. Poderia não estar aqui por medo de errar. Então, eu não me permito errar. Então, o medo faz parte, muito presente na vida dessas pessoas. Viajar também, a pessoa vai subir na escada do avião e sai correndo. Sim, medo de avião, né? Como é que eu vou subir no avião? Eu posso morrer. Então, medo da morte o tempo todo, Sim. sendo que todo mundo sabe que nós estamos aqui de passagem mesmo. Então, assim, é importante olhar para tudo isso, para que essa pessoa volte, a gente né? detecta que alguém sofre de transtorno de ansiedade? Como é que é feito o diagnóstico? Cida, vamos começar com a Cida. quando começa a afetar as suas atividades de vida diária, ou seja, eu posso, enfrentando a ansiedade, a evitação, como disse bem a Vanessa, né? Eu evito vir para o programa porque eu tenho uma ansiedade, por exemplo, social, de desempenho. Então, eu invento, né? Olha, hoje não deu, eu estou com a agenda cheia, né? Eu posso ter uma fobia específica, como, por exemplo, o medo do elevador, o medo da barata, né? Sim. E aí eu vou evitar esses contatos. São uma das características, né, que está trazendo prejuízo. Imagine eu deixar de trabalhar no local onde estou porque eu fico no 18º andar e eu não quero subir. Então, assim, olha os prejuízos. E prejuízos também nas nossas relações interpessoais. Tá, mas a pessoa pode, de repente, ter medo de alguma coisa por alguma outra razão e não ansiedade. E aí, porque teria que ser um especialista para dizer, não, você está com transtorno de ansiedade. Porque a própria pessoa que está sofrendo o transtorno, muitas vezes ele não tem consciência disso. Ele não sabe que ele está com transtorno de ansiedade. Então, como é que é feito esse diagnóstico? É o psicólogo que faz? É o psiquiatra? Quem é que faz esse diagnóstico? Isso é análise clínica, digamos assim, para dizer, olha, você está com transtorno de ansiedade. Existe uma rede de apoio, né? Nesse caso, a psiquiatria, a psicologia, a neurologia, todos eles ali prontos para receber esse paciente nessa escuta ativa daquilo que ele sente, como ele se sente. Isso vai sendo analisado. Um diagnóstico geralmente não é fechado assim, imediatamente. Não é numa sessão, numa consulta só. Não, a gente precisa de um tempo maior, sim. Mas, dependendo de como ele chega, talvez já uma medicação, pode ser sim, né, naquele caso, recomendada, para que ele trate essa coisa que já está fora do controle. Mas, para fechar um diagnóstico, a gente leva um tempo maior para estar fazendo isso. Ok, e como é que é feito esse diagnóstico, então? Leva um tempo, são várias sessões, existe uma quantidade de sessões já definida, pré-definida, qual a sequência de consulta? Tem que ir primeiro no psiquiatra ou no neurologista, para depois chegar no psicólogo, começa com o psicólogo encaminha, e no final como é que é feito, digamos, o relatório ou o checkmate? Não, você está com isso, com esse transtorno de ansiedade. Como é que é, doutora Aparecida? Bom, o ideal seria chegar nas pessoas que são especialistas para isso. Sim. Mas é claro que até que se chegue, ele passa normalmente pelo clínico geral ou ele vai ao neurologista, porque é muito mais fácil ele pensar, né, que isso vem de uma causa orgânica, que é algo que tem uma outra causa e que não psicoemocional. E aí, quando ele chega ao psiquiatra e ao psicólogo, existem ferramentas, instrumentos também que nos auxiliam nesse diagnóstico. Ah, ok. Ok, vamos fazer um pequeno intervalo e daqui a pouquinho a gente volta e vamos ver se a ansiedade, se o transtorno de ansiedade pode levar a outros problemas também. Daqui a pouquinho, já a gente volta, é rapidinho. De volta com o Papo Dinâmico na PUC TV Goiás. Nós estamos também nas redes sociais, no YouTube, no canal do programa Papo Dinâmico e no canal da PUC TV Goiás. Também estamos lá nas redes sociais, no Facebook, no X, no Twitter, Twitter e também no Instagram, sempre no perfil do programa Papo Dinâmico, né? E hoje nós estamos falando de transtorno de ansiedade com as psicólogas Vanessa Rios e Aparecida Tavares.
É isso mesmo, né? Tavares, exatamente. Então, nós estamos falando de transtorno de ansiedade, e aí o transtorno de ansiedade nós já vimos que é um problema que prejudica as pessoas, ficou isso muito claro no bloco anterior, mas o transtorno de ansiedade, além de interferir, digamos, no rendimento, na vida cotidiana das pessoas, o transtorno pode levar a outras doenças. Vamos começar com a Vanessa. Pode levar à depressão. Pode levar à depressão, é? Sim. Tudo isso pode desencadear mais na frente numa depressão, se não tratado já ali no início com esses primeiros sintomas. A depressão é também um transtorno ou já é uma doença? Olha, a depressão, assim como o transtorno de ansiedade, vem sim, inicialmente também em alguns níveis ali, né? A gente tem graus, né, de depressão ali também, mas sim, ela já é considerada uma doença. Uma doença. Pelo Edmund Freud era uma doença, sim, né? Uma doença que também tem tratamento, né, medicamentoso e também acompanhamento por esses profissionais, né, da psicologia para estar realmente aprofundando, né, no que causa dor, o que causa sofrimento. Agora, a depressão é algo bem mais grave do que a ansiedade. Sim, bem mais grave. Embora seja consequência. Sim, pode vir dela, a partir dela, da se não tratada no início, mas ela é bem mais ali profunda, né? E a gente precisa olhar para isso ainda com mais cuidado, porque a gente fala também, né, do próprio suicídio. Pessoas muito depressivas, elas querem o quê? Se livrar dessa dor, de qualquer forma. Isso não é racional, isso é irracional ali naquele momento. Mas sim, então pode acontecer uma coisa muito mais grave ali mais adiante. Quando a Vanessa fala racional, ela está se referindo ao superego, ao ego ou ao id? Ou não tem nada a ver uma coisa com outra? Bom, para uma comportamentalista, ela está se referindo aí a essa consciência que nós temos, né? Desse ser estar no mundo. Se eu estou agindo de uma forma racional, veja bem, eu preciso desse superego para trazer para mim essa consciência ao ego. O ego é uma dimensão um pouco mais moral, né, do ser humano. Ele, no nível do superego, a pessoa faz já julgamentos éticos, né, julgamentos morais. Não? Não é isso não? De acordo com Freud? Didaticamente? É complicado falar disso, né? Didaticamente, isso é muito psicanálise, né? Mas assim, é só para a gente entender que o racional a vem da proposta consciência. É psicanálise, isso. Edmund Freud é psicanálise. Sim. Vocês não são da área de psicanálise. Nós não somos psicanalistas, apesar de na faculdade estudarmos sobre isso. O que é Pavlov? Como é que é? Comportamentalista? Como é que é? Na verdade, por exemplo, O Lacan? que eu penso, né, e acredito que nós temos aí o lobo pré-frontal, que é fundamental nessas tomadas de decisão, o como eu lido com a minha percepção, com aquilo que está à frente de mim. Então, essa maneira como eu vou lidar, e diz bem a Vanessa, olha só, eu aprendo, é um comportamento aprendido. Diante de uma situação aversiva, se a criança, o pai lida com aquela situação já de uma forma muito exacerbada, o que eu vou ensinar para essa criança? Que diante daquela situação, problema, as emoções vão estar regulando o comportamento de uma forma negativa. E eu preciso entender que a minha emoção, ela é algo tão fantástico ao organismo, porque é um termômetro para me dizer como eu posso lidar. Eu vou para o enfrentamento, eu vou paralisar, né? Ou, de repente, eu vou lutar ou vou fugir. Sim, doutora Cida, mas veja bem, existe a questão emocional, às vezes a pessoa está com uma forte emoção negativa, né? E pensa em pôr fim na sua vida, como a doutora Vanessa falou muito bem, né? Desculpa, eu chamo de Vanessa, chamo de doutora, é meu jeito de falar, tá? Na verdade, eu gosto de chamar todo mundo de doutor, que tem um nível superior como vocês, são especialistas e tal, mas aqui, como a gente está assim, num bate-papo muito descontraído, me desculpa, me permita de vez em quando chamar vocês também de Cida ou de Vanessa, tá bom? Então, mas aí ela falou da dor, a pessoa sente a dor e às vezes pensa em pôr fim à vida por causa da dor que sente. Mas, às vezes, a pessoa também quer pôr fim à vida porque não vê sentido na vida. Não é bem uma dor, é uma falta de sentido. Não é? Ou isso não é possível? Sim. A falta de sentido, ela
consequentemente vai gerar dor, vai gerar sofrimento. Uma coisa leva a outra, tá tudo interligado, tá? Quando a gente fala de ser racional, nós somos seres racionais, que temos reflexos emocionais e viemos de ligações relacionais. O que acontece geralmente que traz tudo isso à tona? Transtornos, doenças como depressão. É quando a gente inverte essa ordem. A gente, por exemplo, passa a tomar decisão como? Pelos reflexos emocionais, não por sermos racionais. Então a razão ela perde nessa hora. Por emoção a gente está tomando decisão. E quem toma decisão pela emoção acaba não tomando uma boa decisão e quebrando a cara. Então, é uma série de coisas nessa história desse indivíduo, por isso que é tão importante olhar para a individualidade nas suas particularidades, porque vai depender muito, é muito particular mesmo, é muito individual de cada ser. Entendi. Entende? Você falou um monte de coisa interessante, vamos voltar nisso mais na frente, mas depois a gente... Gostei da sua reflexão aí sobre... reflexos emotivos. Reflexos emocionais. Emocionais. A gente passou a viver por eles. Isso. Ok. Em função Depois deles. a gente volta nisso. Gostei disso aí, tá? Isso não está aqui na agenda, não, mas a gente puxa isso depois. Tá bom. Então, você falava, então, das causas, né, emocionais que levam as pessoas a sentir dor, talvez, e de repente, chegar ao extremo de querer até se exterminar, digamos assim, né? E isso aí é consequência do transtorno de ansiedade também. Pode ser. Nós temos depressões que têm uma base ansiogênica. Por isso que o tratamento para ansiedade, para depressão, muitas vezes vem também com medicações específicas para a ansiedade. Essa medicação para ansiedade, ela visa... Como é que ela interage no corpo da pessoa? Ela libera certas vitaminas que normalmente não circulam? Vamos pensar no circuito dopaminérgico, por exemplo. Né? Dopamina, adrenalina... esses hormônios. Os hormônios, né? Isso, tá ok. Isso. Então, se eu tenho lá, na minha fenda sináptica, aquela ligação que não está produzindo aquilo que eu necessito, o medicamento vem para auxiliar nisso. Hoje nós temos uma medicação que não é produzida por nós, pelo nosso organismo, e que ela vem muito como preventiva ao suicídio, por exemplo, como o uso do carbolítio, lítio, né? Ok, mas você falou uma expressão que eu fiquei curioso, fenda sináptica. O que é uma fenda sináptica? Fenda sináptica. 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 Então, imagina que eu tenho um neurônio, né, o corpo do neurônio, e esse neurônio vai fazer trocas. Essas trocas são neuroquímicas, tá? Sim. Bom, a minha vertente por isso está tudo interligado mesmo. Pensa num monte de sinapses ligadas umas às outras. Esses neurônios, eles circulam no organismo mediante vários fatores, né? Inclusive relacionamento, não só alimentação, medicamento, mas também exercícios físicos. Sim, não atividade é física. Ela libera esses hormônios, né? Por isso que é tão importante. Saúde mental, saúde física. E o que é apropriado para cada coleguinha que sofre transtorno de ansiedade, aí vai depender do diagnóstico que é feito. Sim, vai depender do que ele está trazendo, que é o sofrimento ali diante do que ele não está conseguindo realizar por vários motivos. Por exemplo, eu tenho que trabalhar e não estou conseguindo ali fazer o que eu tenho que fazer. Eu estou me colocando numa situação de medo o tempo todo, insegurança, falta de energia. Então, assim, várias coisas que vão sendo ali, né, trazidas por aquele ser, na sua particularidade, que vai levar a gente a trazer um melhor tratamento para ele, né? Para que ele... Só para o nosso telespectador entender, essas substâncias químicas como adrenalina, a gente, dependendo da forma como a gente age, a gente consegue, digamos, ativar a adrenalina, não é isso? Por exemplo, uma decisão de um campeonato, o jogador, ele joga com a adrenalina lá em cima, né? Sim. Quando você está em alta velocidade, você está com a adrenalina lá em cima. Sei lá, aqui no programa, a adrenalina acaba subindo, né? Eu já estou ficando empolgado. Geralmente é a substância química que nos deixa empolgado. Mas você falou de dopamina... Ocitocina, serotonina. Serotonina. Sim, a gente fala até os hormônios da felicidade, né, Aparecida? Sim, sim. São 4. Quais são esses da felicidade? Ocitocina, serotonina... Noradrenalina, dopamina, endorfina, que as pessoas adquirem como essa substância ou como ativa essa substância no organismo. Porque às vezes elas estão no organismo, mas não estão circulando, estão atrofiadas, como é que fala?
Praticar atividade física, por exemplo. O básico bem feito, né? A meditação. Tomar um porre também? Olha, isso vai tirar ela um pouco do eixo, né? Dependendo né? de como ela toma esse porre, né? É porque tem gente assim... Mas celebrar. Não vamos falar de tomar um porre não, né, Aparecida? Mas celebrar. Celebrar uma conquista, celebrar a vida. A pessoa está alegre, está feliz, Sim, conquistou, passou no Enem. Enem passa, né? Enem, né? Passou no vestibular, passou no concurso. Sim. Aí a pessoa, que tipo de substância, serotonina, qual é que causa, que fica mais ativa no organismo num momento desse de alegria, de euforia? Geralmente a dopamina. Dopamina, né? É a que mais vai ficar em alto nível aí nesse momento. Exato. E é natural que depois que passa, a substância volta ao lugar e a pessoa... Por isso que é importante, né, Aparecida? As pessoas entenderem que elas não controlam a emoção. Não é sobre controlar a emoção. É sobre aprender a lidar com as emoções. O autocontrole vem para você aprender a lidar com as suas emoções, não para controlá-las, e nem para permitir que elas te controlem. Perfeito. Então nós vamos fazer um pequeno intervalo e a gente já volta aqui. Vamos ver com as nossas especialistas aqui, psicólogas, especialistas em transtorno de ansiedade e outros transtornos também. Nós vamos ver com ela quais são os diferentes tipos de ansiedade e como fazer para a gente poder controlar essa ansiedade. Já a gente volta. De volta com o Papo Dinâmico na PUC TV Goiás. Hoje nós estamos falando principalmente de transtorno de ansiedade. E a gente acaba falando de outros transtornos também. Mas sobre o transtorno de ansiedade, existem modalidades, existem diferentes tipos de transtornos de ansiedade ou é sempre do mesmo jeito? Existem várias modalidades. Imagine a ansiedade como um guarda-chuva, tá? E debaixo desse guarda-chuva eu tenho a ansiedade generalizada, que é essa ansiedade que me faz muitas vezes procurar ali o posto de saúde, porque eu estou com uma dor no peito, uma sensação de morte iminente, né? Uma série de sinais e sintomas que vão repercutir nesse organismo. O que acontece? Além desse transtorno, nós temos a fobia específica, que é, por exemplo, medo de elevador, medo de avião. Temos a fobia social, que hoje é chamada de ansiedade social, né? Como foi bem trazido pela Vanessa, quer dizer, estar aqui. Será que eu estou confortável? Até que ponto o meu organismo ainda está numa agitação, né? E aí eu preciso controlar o quê? A gente vai para as técnicas. Controle respiratório, focar, de repente, naquilo que o colega está dizendo. Atenção plena, né? E aí eu vou manejando essa ansiedade. Essas diversas modalidades, eu vou deixar um pouquinho a Vanessa também trazer. Modalidades. Na verdade, a gente vai falar de níveis novamente, né? Qual o grau, os degraus que essa ansiedade está trazendo para essa pessoa que está aqui, com esse sofrimento, com essa dificuldade, com esse medo, com essa restrição. Então, tudo vai ter a ver com os sintomas que ela está trazendo, né? Talvez ela só traz que ela tem problema em falar em público. Os graus têm a ver com a intensidade do sintoma ou tem a ver com a repetição? Quantidade de sintomas, com a quantidade repetição, de eventos. sim, tudo isso. Tudo então, isso. assim, quanto isso está presente na sua vida, desde quando está presente, né? Porque é diferente você falar que sente isso desde criança e você dizer que está sentindo isso há 6 meses, por exemplo. E o que é que você está sentindo? E como você está na sua rotina, né? Porque às vezes você não está dando conta nem de ir para o seu trabalho, de desempenhar a sua função ali. E aí tudo vai causando prejuízos maiores. Quais as dicas que vocês dão aí para os nossos telespectadores que estão nos assistindo? Porque é natural quando a gente fala de transtornos e tal, as pessoas começam a pensar às vezes que tem, às vezes conhece alguém que tem o transtorno e tal. Qual a dica que vocês dão para essas pessoas, para elas procurar tratar desse transtorno? Procurar uma rede de apoio, já no começo, é o mais recomendado. A gente ainda está numa era em que saúde mental é negligenciada. Você sente aquilo, acha que vai passar, passa por um tempo, depois volta muito pior. E a gente ainda ouvindo que sim, isso é coisa para louco. E também gente, tudo bem. A gente está lá para receber essas pessoas que já estão num nível muito maior. Você né? fala rede de apoio. Tem como você
objetivar isso para nós? Quais são essas Psicólogos, redes de apoio? psiquiatras. Procurar psicólogos, sim, psiquiatras. neurologistas. E onde encontra isso? No SUS? Encontra no SUS, nessa rede pública, encontra na rede conveniada, Nos encontra convênios, nos planos de nos saúde? particulares, sim, tem para todo mundo, está Tem, né? acessível, sim. Ah, ok. Ok, vocês mesmos fazem tratamento assim? Eu sou da particular e também atendo um convênio, Um convênio? sim. Qual convênio você atende? Eu atendo a FEGO. A FEGO. E a senhora, doutora? Particular. Particular? Isso, atendo Você só particular. atende rico, então? Não, também tem um atendimento filantrópico que acontece numa instituição. Ah, a senhora faz atendimento filantrópico também. Também, Ah, também. ok. Qual instituição que a senhora atende? A instituição é a igreja, fica um núcleo da igreja do Campo de Campinas. Eu atendo ok. lá. Ah, ok. Ok. Então, é possível controlar a ansiedade sem medicação? Controlar, É. a gente acabou de dizer que não é possível controlar emoções. É possível aprender a lidar com as emoções. Ansiedade é um reflexo emocional também. De certa forma, diante de vários acontecimentos, vários, digamos, relacionamentos, essas ligações relacionais. Então, assim, a gente precisa olhar para isso dessa forma. Você vai trazer isso e vai entender, racionalizar o que está acontecendo, o que tem me causado mais ansiedade que o normal. Eu consigo controlar minhas emoções. Como? Por exemplo, se eu estou com uma emoção muito negativa, eu procuro uma outra emoção positiva para substituir aquela. Mas isso é uma técnica que a gente usa bastante. Sim. É. De, por exemplo, atenção plena. Que tipo de pensamento está vindo aqui? E aí eu vou filtrar isso e vou buscar outro pensamento, no caso positivo. Sim. Que bom que você já consegue fazer isso. Eu faço isso sozinho. Sim, ótimo. Isso também é Então, uma atenção então é plena. possível controlar as emoções. Mas assim, a gente fala assim, nesse nível já que a gente está trazendo de transtorno, a pessoa já não vai conseguir fazer isso sozinha. Já que você estava falando muito de A transtorno. Vanessa tinha falado no bloco anterior sobre a questão de emoções e racionalidade, ou o reflexo de emoções que acaba comprometendo a racionalidade. Tem um filósofo antigo chamado Aristóteles que dizia que o ser humano é um animal racional, né? Eu acho que eu superei Aristóteles, que eu acho que o ser humano não é só um animal racional. O ser humano é um animal é um ser de relações. Sim. Eu penso assim, é um ser de relações. E nesse sentido, a razão, ela de certo modo é emocional. Não é possível a gente descolar a razão do corpo, certo? As emoções, ela de certo modo compõem a razão. Então a minha racionalidade, ela é de certo modo emocional também. Então eu não consigo racionalizar nada sem as emoções, que se eu fizer isso, eu vivo de forma abstrata, eu me desumanizo. Eu não sei se vocês passaram por essas reflexões aí nos cursos de vocês. Essa dicotomia, né? Não existe essa Eu não dicotomia. vejo essa dicotomia, exatamente. Eu acho que a razão ela é molhada de emoção, certo? Aristóteles quis fazer isso, né? Ele desenvolve o silogismo, a lógica, né? Que exclui totalmente, digamos assim, a emoção do pensamento. Só que as premissas, elas são carregadas de emoção, não tem jeito. O raciocínio funciona, opera, mas a partir de premissas que são carregadas de emoções. Elas são históricas, elas são vivenciais, são existenciais, né? Então, nesse sentido, eu acho que ser racional é, ao mesmo tempo, ser equilibrado. Agora você falou tudo. Isso foi só didático. A gente vive na nossa dualidade. Somos seres potenciais e somos seres frágeis também ao mesmo tempo. Assim como somos racionais, somos emoção e vivemos nas ligações relacionais. Então, uma coisa faz parte da outra. Por isso que a gente trabalha muito o ser na sua totalidade. Quando a gente fala, é importante cuidar da mente, é importante cuidar do corpo, é importante cuidar do espírito. A gente não está falando de religião aqui. A gente está falando dessa energia, desse pulsar de vida, de filosofia. Isso. Então é importante a gente entender isso, que sim, nós somos relacionais. E esses reflexos emocionais causam o quê em nós? Se causam felicidade e alegria, que bom, eu vou estar bem nesse bem-estar. Se causa sofrimento, aí isso já muda. Né? A gente tem que terminar o blog, mas eu estou querendo chamar, eu perguntei, vocês não me responderam de forma muito clara qual é, digamos, a corrente psicológica que vocês trabalham. Mas, salvo engano, existe uma corrente psicológica que procura trabalhar justamente
o equilíbrio emocional sob o ponto de vista da razão. Sim. Não sei se é Lacan, mas ele procura trabalhar isso, você tomar consciência das suas emoções para que você possa ter controle sobre elas. Sim. Não é? Não existe essa Existe. vertente psicológica? Sim. Tá. Dentro da vertente que eu sigo, nós acreditamos em quê? Que esse indivíduo, ele chega ao consultório, ele vai passar por uma psicoeducação em saúde. Ele vai entender que transtorno é esse, como que ele funciona, qual é a minha resposta psicoemocional a diferentes situações. Essas situações são desconfortáveis a mim, e aí nós vamos, como eu disse, cognitivo, comportamental. Eu vou tentar, junto com ele, compreender como ele se percebe, como ele percebe esse estímulo aversivo, por que é aversivo a ele e como ele pode desenvolver ferramentas para poder lidar. Então, existe manejo de ansiedade? Existe a possibilidade por meio de diferentes técnicas, dentre elas o controle respiratório, tá? A tensão muscular, provocar o relaxamento e a contração muscular, contar de 4 em 4, esse controle respiratório. Então, o indivíduo ele vai tomando conta como sujeito e protagonista dessa melhora clínica, tá? Então, existem técnicas, a meditação, a prática de esportes, tudo isso. Ah, ok, entendi. Gente, nós temos que fazer um pequeno intervalo e já voltamos e vamos ver então como é que a ansiedade ocorre, o transtorno de ansiedade ocorre no contexto social, no contexto político, econômico, né? Como é que isso nos afeta ou torna mais difícil, digamos assim, a vida de quem tem o transtorno de ansiedade. Já já voltamos. De volta com o Papo Dinâmico na PUC TV Goiás, estamos aqui hoje falando de transtorno de ansiedade com as psicólogas Vanessa Rios e Aparecida Tavares. Então, as pessoas que sofrem do transtorno de ansiedade, obviamente, têm mais dificuldade para, digamos, viver, ter a vida normal, mas também para trabalhar e também, digamos assim, para conviver com eventos que causam também transtornos econômicos, transtornos políticos e transtornos sociais. Agora a gente tem aí o novo presidente dos Estados Unidos com uma série de medidas inusitadas, subindo taxa de juros, não, subindo taxas de importação, né, aumentando os preços dos produtos importados de países estrangeiros. E isso nos afeta também? Isso aumenta, digamos, os casos, as ocorrências de transtorno de ansiedade? Com certeza, porque quando se fala em mexer na economia de um país, né, nós estamos falando de mexer com a nossa vida privada. E como que eu vou lidar, por exemplo, com a possibilidade de que amanhã o meu salário, ele vai ser reduzido, por exemplo. Vai perder o poder aquisitivo, né? Sim. né? Uhum. E não só isso. Ou às vezes nem vai ter salário, porque pode não ter emprego, né? Sim, pode ficar desempregado. E aí nós sofremos também com as fake news, né? Que vem potencializar ainda mais esse medo, do medo de passar por esse sufoco. Qual o melhor caminho aí? É não assistir mais telejornal e nem e bloquear tudo quanto é notícia ruim que aparece? Isso também, aí vai falar do ser na sua individualidade. Como é que você se sente tendo todo esse acesso a essas notícias, que inclusive pode ser fake news. Se isso te faz mal, você precisa ter o seu momento de pausa e realmente não estar muito em contato com isso. E principalmente porque certos eventos são repetidos a exaustão pela mídia, né? Sim. Uma fala do presidente dos Estados Unidos vira notícia 2 dias, 3 dias, sistematicamente, de manhã, de tarde, de noite. Então, todo lado que você vai está falando aquilo. Uhum. Isso vai tornando a vida da gente um pouquinho mais infernal, né? Pesado, né? Vai ficando pesado. E você precisa buscar ser mais leve. Então, assim, é muito particular. Eu me sinto bem ouvindo tudo que está acontecendo no mundo, isso não interfere
na minha vida, negativamente, ok, eu vou continuar acompanhando. Mas se isso interfere negativamente na minha vida, no meu dia a dia, na minha rotina, eu preciso realmente filtrar. O que eu vou estar vendo, o que eu vou estar ouvindo, quanto tempo, porque às vezes passa muito tempo aqui, né, nas telas. Isso também, inclusive, é nomofobia, vício em telas. Tá todo mundo o tempo todo ali, quase que 24 horas, recebendo de tudo. E nem tudo é bom. Agora, tem gente que é mais resiliente, digamos assim, em conviver com situações adversas. E tem gente, como os que têm transtorno de ansiedade, que são menos resilientes. Então, a pessoa que nunca, digamos assim, teve sempre uma vida equilibrada, uma vida normal, entre aspas, não manifestou sintoma de ansiedade até então. A partir de eventos como esse, crise climática, decisões governamentais que nos afetam diretamente no dia a dia, é possível pessoas que nunca tiveram a manifestação de um transtorno de ansiedade passar a ter? Ou isso já é algo que vem inato à pessoa? Pelo instinto de sobrevivência, né? À medida que essas notícias vão chegando e que são realidades, nós vamos entrando nessa ideia do caos, a patologia social instalada. E aí, como lidar com isso? Porque senão a gente fica igual a história lá do fazendeiro, né? Não é comigo, não é comigo. Né? Mas um belo dia resolve-se, né? Faz a sopa e vai todo mundo para a panela. Sim. Sim. Então, e Vanessa, como é que você vê isso? É possível uma pessoa possível. Não tem transtorno de ansiedade e de repente passa a ter É transtorno? possível. Não tem idade, não tem hora, tá? Tudo pode acontecer. E tudo aconteceu quando alguma coisa aconteceu. Por isso que você está trazendo esse cenário político, por exemplo. A pessoa tem a família, tudo equilibradinho, pai, mãe, filho e tal, e de repente aquilo se desfaz por algum fator, separação e tal, e aí a pessoa desencadeia o processo. Sim, vem uma herança boa, né, saudável, mas em algum momento, algum acontecimento, e aí o comportamento vem à tona, e como que isso vem à tona? Qual é o reflexo emocional que eu estou trazendo disso? Então você pode trazer algum adoecimento, sim. Perfeito. Frustração na vida. Frustrações. Ou a perda de uma pessoa muito querida. Perda de alguém querido, essas fragilidades, que traz a sua fragilidade à tona. Porque o ser, como eu falei da dualidade, potencialidade e fragilidade. Em algum momento essa fragilidade pode vir mais à tona. E aí você pode sim passar por algum quadro. E esse quadro, nesse caso, a pessoa vai ter que restabelecer a ordem ou estabelecer uma nova ordem que lhe cause equilíbrio, ou então ser tratado por medicamento. Pode ser que precise de uma medicação, porque o que é um medicamento? Ele vem estabilizar aquilo que está fora do controle, Sim. Vamos estabilizar, para que ele consiga também racionalizar as suas emoções e começar a saber ali o que está acontecendo e o que ele vai fazer com isso. Então, pode ser que a medicação seja, sim, um caso específico, mas o tratamento que vem com o psicólogo aprofundando o que está acontecendo, o que foi que pode ter causado isso. Vamos olhar para isso, para a gente aprofundar e aí sim você entender e, a partir disso, tomar boas decisões. Com esses eventos, eventos inusitados que nos causam muitos transtornos, né? Transtorno econômico, transtorno emocional, causa estresse às vezes, né? Eles podem causar diversas coisas, inclusive o transtorno de ansiedade, mas ou o estresse, a frustração, tudo isso já é sintoma, porque depois, com todos esses sintomas que a pessoa sente, ele acaba também, começa a ter fragilidade física também, pode até ter redução da imunidade, né? Redução da imunidade mesmo, e adquirir doenças, gripe, resfriado, e até dores e às vezes outros problemas mais graves. Sim, a psiconeuroimunologia vai explicar bastante isso, né? Através dessa psicossomática. Por isso que não há como, didaticamente, sim, a gente faz essa dicotomia, mas não há como separar essa pessoa, corpo e mente. Né? Sim. É tudo integrado. Então, como lidar com tudo isso? E na nossa vertente, quer dizer, eu tenho a compreensão desse fenômeno que está ocorrendo comigo e agora eu vou caminhar o quê? Na resolução de problema, porque de repente, como que está sendo meu filtro, eu estou maximizando demais e daí trazer para essa
dita racionalidade, já que a gente acaba fazendo essa dicotomia. Porque diante desses cenários, as suas poder percepções compreender, podem ficar distorcidas Entende? mesmo. O transtorno de ansiedade, ele acomete mais que tipo de faixa etária? Criança, adolescente, jovens, Inclusive, o ano passado adulto ou tivemos velhos? pesquisas aí que os mais jovens, crianças e adolescentes, superaram os adultos. Nesse momento agora, ou isso historicamente sempre foi assim? Não, mas em 2024 tivemos um acréscimo aí, Essa pesquisa significativo. não teve outras pesquisas antes, não? Não, assim, que trouxesse isso dessa forma, não. Porque para a gente ver se tem a ver com o mundo atual, com o mundo Sim, das é redes geralmente sociais. tudo muito acelerado. Por exemplo, o acesso aqui, né? Sim. A tela, a rede social, a todas as informações o tempo todo. Isso, inclusive, já virou até lei nas escolas. Não pode mais levar o volume celular. de informações também é muito grande, né? Muito. E que informações são essas? E nenhuma mente consegue assimilar hoje, a não sei que seja uma Entende mente o aceleramento que foi provocado aqui? Uhum. Né? Sinapses e realmente essa razão que se perdeu e esses reflexos emocionais que estão vindo e essa competição e essa comparação. É tudo demais. É verdade. Isso tem causado muitos transtornos. E os velhos, então, estão se livrando disso. Não necessariamente. Porque eles também estão sentindo necessidade de entrar nesse mundo, né? Então tá. Crise de ansiedade. O transtorno de ansiedade é a crise de ansiedade? Digamos que já chegou nesse nível, né? É um conjunto É um de conjunto. sucessivas crises. Sim. Uhum. É repetição. Você tem essa crise repetidamente, em vários cenários. O excesso de esforço, o excesso de trabalho pode levar à crise de ansiedade? Sim. Temos Pode? até aí o burnout, que também é um diagnóstico. É um Para essas sintoma. pessoas, é um sintoma. Um sintoma Sim. já. Você é da área que trabalha, como é que você falou? A sua área aí, seu campo, sua vertente psicológica? Eu trabalho com a cognitivo-comportamental. Cognitivo-comportamental, muito usado na área de recursos humanos, isso. Sim, também. Eu conheço alguns psicólogos dessa área que são... E nós temos uma nova chegando, né? Muito ainda tímida, que é a neuropsicoterapia. Sim. Tá? E eu faço parte desse grupo da neuropsicoterapia, que é entender como essa relação cérebro, né? E esse organismo como um todo reage a todos esses estímulos e como resolver esses problemas. Entendi. E como resolve esses problemas? Compreendendo, autoconhecimento, né? Ok. Conhecer que fenômeno é esse que emerge, por que ele emergiu e como que ações eu retiro de tudo isso para a vida. Ok. E você, Vanessa, como é que você corrige esses problemas? Olha, gente, a gente está vendo pessoas que não sabem se organizar, não tem um planejamento, um plano realmente, só tem um sonho grande e às vezes se perde nesse sonho. Então é importante que a gente esteja realmente mais focado, que a gente aprenda a trabalhar com esse hiperfoco a nosso favor. Então é muito importante, eu mesmo sou da área do psicodrama, que trabalha esse ser criativo e espontâneo. Então a gente vem chamar você para que você realmente seja cada vez mais potente, ainda que tenha que conviver em algum momento com a sua fragilidade. Cognitivo, comportamental e psicodrama. Psicodramatista, Ok, são as especialidades dos nossos psicólogos. Até que enfim descobrimos o que elas são. Gente, enfim, no final do programa, né? Então temos que encerrar o programa. A Claudiane já está cobrando de nós aqui, está xingando nós, quanto é nome. Então, muito obrigado pela presença de vocês. Boa noite, Vanessa. Boa noite, foi um prazer. Igualmente, você, Cida, muito obrigado. Boa noite. Boa noite. Boa noite. E obrigado pela colaboração aqui conosco. E para você que nos acompanhou, um grande abraço. Até a próxima.